vocês? Espero que sim. Então, estamos começando uma semana nova, conteúdo novo, meta nova, certo? Primeiro de tudo, não quero que vocês se desesperem como o Jack Sparrow tá fazendo aqui do meu lado, por conta de ser conteúdo novo, e muito menos fugir, igual ele tá fazendo aqui, ó, aqui embaixo, né? Não precisa disso. Conteúdo fácil, né? Garanto que é mais fácil do que radiciação, que foi um conteúdo bem difícil para nós, né? Então, antes de falar sobre o conteúdo, quero explicar para vocês como que vai ser o decorrer, então, tá? Dessa meta. As metas de 1 até a 4, vocês tinham já tarefas que a gente já tinha, né? Estabelecido antes para vocês já sabiam todas as tarefas que vocês tinham que fazer. A partir da meta 5, nós estaremos orientando vocês pouco a pouco, tá? Nas tarefas. Então, por exemplo, nessa nossa videoaula, eu vou explicar para vocês conteúdo novo, né? Exemplos e tudo mais. E aí, o que vocês precisarão fazer? Eu vou disponibilizar um arquivo para vocês explicando certinho, tá? Lá na Iônica, com os exemplos de equações do segundo grau que vocês precisam ter o registro no caderno, tá? Mas isso eu vou orientar lá certinho. Isso é uma coisa. Tarefa de apostila, como é que vai ficar? Depois que eu terminar de explicar os exemplos aqui para vocês, eu vou deixar as páginas que vocês devem fazer, tá? Só que assim, não são todas as páginas de uma vez. A gente vai fazer as páginas de acordo com o que eu falar hoje aqui para vocês nessa videoaula. Aí na aula seguinte, antes de iniciar o conteúdo novo, venho aqui, corrijo com vocês e vamos tocando assim, tá? Como se a gente estivesse na sala de aula. O que a gente faz na sala de aula? Conteúdo, tarefa, correção, tá? Mais ou menos a mesma coisa, como se a gente estivesse na sala de aula, ok? Então, vamos começar. Pessoal, o assunto de equações do segundo grau, eu gostaria de falar um pouquinho primeiro com vocês da equação do primeiro, tá? Que é coisa que vocês já aprenderam. Veja aqui no exemplo, ó, tá? Imagine que você não tivesse esse 2x ao quadrado, você tivesse só 5x mais 3. Se você tivesse 5x mais 3 igual a 0, seria do primeiro, tá? Mas, nesse exemplo aqui, eu tenho um termo com 2x ao quadrado, tá? O que seria, então, ó? Até coloquei aqui para vocês. O que seria a equação do segundo grau? É uma equação que tem uma incógnita x, né? Mas pode ser outra letra também, tá? Elevada ao quadrado. Então, o que é elevado ao quadrado? É por conta do expoente 2, né? Por isso que a gente fala equação do segundo grau. Então, lá na equação do primeiro só aparecia lá o 5x mais 3 igual a 0. Agora não, ó. Eu tenho um termo com x ao quadrado, tá? Então, o que seria esse A, B e C que eu coloquei aqui para vocês? São os números, tá? Que estão na frente. Nesse exemplo aqui, 2, 5 e 3, que são os coeficientes, tá? A gente chama de coeficientes. Não tem restrição quanto ao valor deles, no sentido, de que tipo de número que tem que ser. Qualquer tipo, pode ser decimal, pode ser fração, pode ser raiz, tá? Não tem restrição. A única coisa que eu não posso ter é o A sendo zero, tá? Por quê? Porque daí você teria 0x ao quadrado. Ou seja, você não teria x ao quadrado. Não tendo x ao quadrado, eu não teria uma equação do segundo grau, beleza? Então, só isso. De resto, vai continuar sendo qualquer tipo de número. Então, aqui, como eu falei para vocês, os números que estão na frente, que é o A, B e C, são os coeficientes. Nós chamamos de A o que tiver na frente do x ao quadrado. Chamamos de B o que tiver na frente do x e de C o número que restou aqui, tá? Sem incógnita. Então, vamos para os exemplos lá. 3x ao quadrado mais 4x mais 1. Veja que eu deixei em vermelhinho para vocês, tá? Então, nós temos o A é 3, o B, o que está na frente do x, é 4 e o C é 1, certo? Então, essa é uma equação completa, tá? Tem os três coeficientes. Essa daqui é x² menos x menos 1 igual a 0, uma equação com grau 2 com... Daí, por que eu deixei o x² e o x, né, em vermelhinho? Porque não tinha número na frente. Quando não tem número na frente, é 1, tá? Então, seria A igual a 1, o B também é 1, só que o que acontece? Tem um sinal de menos na frente do x, então é menos 1. E o C é o número que restou, 1, mas com sinal negativo aqui na frente, menos 1, tá? Essa aqui também é completa, tem os três coeficientes. E essa aqui, 9x² menos 5x igual a 0, também é uma equação de grau 2.
A igual a 9, B igual a menos 5 e C igual a 0, tá? É assim, ó, por que o C é 0? Não é que o C é esse número aqui, é que tá vendo que nos dois primeiros exemplos a gente tinha 3 números, ó, 3. Aqui eu só tenho 2, é porque o terceiro é 0, tá? Essa aqui é uma equação incompleta. E aqui a gente tem 5x ao quadrado menos 4 igual a 0, equação do segundo grau, com A igual a 5, B igual a 0 e C igual a menos 4. Perceberam que agora quem eu não tenho aqui é o termo com x, ó. Né? Eu tenho 5x ao quadrado e daí já tem um número sozinho. Esse número sozinho, que a gente chama de C, ele também é chamado de termo independente, tá? Ele não depende de x. Ele não tem x do ladinho dele, tá? Ok, pessoal, vamos para a tarefa agora. Então, a princípio, vocês farão as páginas 101 e 102, tá? Primeira questão, vocês precisam só assinalar as equações aqui que são equações do segundo grau. Questão 2. Escreva as equações do segundo grau na forma reduzida e em seguida determine o valor dos coeficientes A, B e C em cada uma delas, como a gente estava fazendo aqui nos exemplos, tá? Só que aqui ela não tá bonitinha, né? Ela tá bagunçada, então a gente precisa arrumar. Então eu fiz para vocês aqui o item B, ó, tá? Então tava assim, o que eu fiz daqui para cá? Fiz a multiplicação, x vezes x, x quadrado, x vezes 2 dá 2x, certo? Daqui para cá eu só coloquei denominadores, onde não tinha. Aí eu tirei MMC, né, que é 7, entre 1 e 7. 7, dividi por 1, multipliquei por x ao quadrado. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá? 7 dividido por 1 dá 7. 7 vezes x ao quadrado, 7x ao quadrado. 7 dividido por 1 dá 7. 7 vezes 2x, 14x. 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 7 dividido por 1 dá 7. 7 vezes x, 7x. Aí você pode tirar os denominadores, tá? Ficou isso aqui, ó. 7x ao quadrado mais 14x. Já aproveitei para arrumar, né? Colocar todo mundo desse lado aqui, ó. Que do outro lado só pode ficar 0. 7x era menos 7x, veio para cá, ó, para cá, mais 7x, e esse 5 que era positivo veio para cá, menos 5, tá? Aí o 14x com 7x eu posso fazer os dois, porque são termos semelhantes, né? Aí fica 21x menos 5 igual a 0, certo? Aí agora eu consigo, ó, determinar o A é 7, B é 21, que tá na frente do x, e C é menos 5, certo? Então, isso que vocês irão fazer. Depois, na questão 3, observe como podemos determinar as raízes de uma equação do segundo grau por meio de tentativas. Então, vamos observar aqui no exemplo. Ó. O que ele fez aqui no exemplo? Era x² menos 4x mais 3 igual a 0. Nós não vamos resolver a equação porque ainda nós não sabemos, tá? Resolver. A gente vai meio que chutar valor para x, tá? Ver o que pode ser, ver o que vai dar certo. Então, o que eu fiz aqui? Ó, x igual a 0. O que você faz na tua equação? Tira tudo que é x e no lugar dele coloca 0, ó. Era x², ficou 0 ao quadrado. Ficou x aqui, ó, 4x, ficou 4 vezes x. Só que eu fazendo essa continha aqui, isso aqui não dá 0, ó. 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3 vai dar 3, não vai dar 0. Para ser solução tem que dar 0, tá? Isso aqui não é solução. Aí depois, para x agora igual a 1. Ó, para x igual a 1, ficou 1 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1, mais 3, igual a 0. Tá vendo que tá escrito aqui é solução? Por quê? Porque agora eu escolhi para o x sendo 1, tá? Tiro o x, onde tem x aqui, coloco 1. Então, por isso que ficou 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Se eu fizer 1 ao quadrado dá 1, 4 vezes 1 dá 4. Se eu fizer 1 menos 4 dá menos 3, com mais 3 dá 0, tá? Tem que dar 0. Aí depois foi com x igual a 2. Tudo que tinha x, eu tirei o x e coloquei 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Só que se eu fizer isso, ó, 2 ao quadrado dá 4, aqui vai ficar menos 8. 4 menos 8 dá menos 4, menos 4 mais 3 dá menos 1, não dá 0, por isso que não é solução. Aí com x igual a 3, tiro lá onde tem o x e coloco 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3 igual a 0, porque aqui vai dar 9, aqui vai dar 12. 9 menos 12 dá menos 3. Com mais 3 dá 0. É solução, tá? Só que aqui no exercício vocês não precisam fazer tudo isso, é só achar uma, ó. Aqui tá dizendo com um colega, né? Mas vocês terão que fazer sozinhos.
determine para cada equação uma solução por meio de tentativas. Então, que nem aqui nesse exemplo, eu já poderia ter parado aqui, ó, onde eu achei, ó, é a solução, não precisava ter feito tudo isso aqui, tá? É até achar uma. Eu fiz uma aqui para vocês, ó. Eu fiz a letra A. O que que eu fiz? Eu escolhi x igual a zero, ó. Tá vendo que eu tirei x e coloquei 0 e 0. Só que se eu fizer essa continha aqui, ó, dá 10, não dá 0, tem que dar 0. Aí eu tentei com x igual a 1, que ficou 1 ao quadrado, ó, tirei o x daqui e coloquei 1. Então, ficou 1 ao quadrado, 7 vezes 1, ó. 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais 10, o resultado dessa continha dá 4, não dá 0, então não é a solução. Aí, quando eu peguei x igual a 2, olha o que aconteceu. Ficou, tirei o x daqui e coloquei 2, então ficou 2 ao quadrado. Tirei o x daqui e coloquei 2, então ficou 7 vezes 2. Isso daqui, ó, dá 4, tá? Esse 7 vezes 2 dá 14. Aí, se você fizer 4 menos 14, dá menos 10. Com mais 10 dá 0. Então, se deu 0, 2 é solução, tá? Isso que vocês precisam fazer, e testando até vocês encontrarem um que dê certo, que na hora que você faça a continha aqui dê 0. Beleza? Pessoal, então seria isso, tá? A tarefa é bem curtinha, porque aí, como eu teria aula com vocês também, né? Essa seria relativa à aula de segunda. Como eu teria aula com vocês nas terças-feiras também, então a postagem, né, seria na terça. Mas o que acontece? Na terça é feriado, tá? É dia 21, então nós não faremos postagem nesse dia. Então a nossa próxima aula seria só na sexta-feira, né? Então, provavelmente na sexta-feira eu postarei para vocês correções sobre isso aqui, né? E daí tocando o conteúdo ali para frente, ok? E aí, pessoal, dúvidas que vocês tiverem na resolução de algum exercício, tá? De alguma coisa que não ficou bem clara aí para vocês, por favor, pode me escrever lá na Iônica lá que eu respondo, beleza? Então seria isso, pessoal. Meus amores, um grande beijo para vocês e bons estudos.